Legal, já estamos ao vivo no YouTube também. Vamos começar, então? Vamos lá, João, pode começar aí para a gente. Então, a Valquíria entrou aí, ó. Boa noite a todos e todas. Aí aos nossos professores Wesley, Laura, Luciana, e a minha presidenta aí, Valquíria, presidente do Sindicato de Economia do Estado de Minas Gerais. Um prazer estar aqui para a gente bater um papo aí sobre essa iniciativa fantástica aí. A gente está ao vivo no YouTube do canal. Inclusive para a gente poder estar abordando, né? Dentro de uma proposta com 3 professores, ou com 2 professores ou professora, para a gente estar conversando sobre economia brasileira, com 3 enfoques diferenciados, né, a partir de 3 perspectivas. O Instagram do Sindicato de Economia também. Inclusive a perspectiva do território, né? Essa grande novidade e a questão da gente dialogar num momento como esse de crise, né? Que nós estamos arrastando aí numa crise que lá se vão aí 5 anos dentro de um contexto, né? Histórico da economia brasileira, né? Que vem se... inclusive, eu creio que vocês devam fazer provocações nesse sentido todo aí, para debater, inclusive, por que chegamos até aqui, né? Quer dizer, essa condição e essa loucura que se tem com o pensamento liberal, né, no Brasil, loucura que eu digo é uma paixão de certos segmentos da sociedade, né? E compreender esse processo econômico, processo histórico, como que isso se espelha no território, né? É bem bacana. Então, eu queria dizer que tenho convidado muitas pessoas a estar junto conosco aí nessa iniciativa bacana do Instituto, junto com o Sindicato dos Economistas, para fazer essa leitura, inclusive, mais atualizada, né? Porque ela chega aí já dentro do século XXI, abordando as questões econômicas da economia brasileira dentro do século XXI. E eu estou muito animado, doido para poder participar e espero que as pessoas gostem, né? Inclusive da forma, a partir do formato que vocês organizaram, eu acho que vai ser inovador e bem interessante para todos poderem participar, viu? A Val conseguiu estar aí de volta. Então, assim, é um grande prazer, tá? A gente tá junto nisso aí. Um abraço a todos e todas e quero dizer que espero que seja um grande sucesso para nós aí nessa iniciativa. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela essa introdução. Val, dá uma boa noite aí para o pessoal, para o nosso público, pessoal, nossos alunos que já estão inscritos aí, que também estão nos acompanhando. Então, pessoal do Instagram também, boa noite. Boa noite a todas e todos. Obrigada aí mais uma vez, nesse momento da gente estar aqui reunidos, né? Nem que seja online, mas a gente tem a tecnologia nos proporciona esse momento, né, dessa conversa online. A expectativa do curso, né, é muito grande, é muito boa. Contamos, assim, né, com todos vocês para poder participar desse curso. Falar para vocês que as inscrições ainda estão abertas. Algumas pessoas me perguntaram, né, se ainda tinha inscrições abertas. As inscrições estão abertas para quem puder participar, e principalmente nesse momento de conjuntura, né, tanto política quanto econômica, ter uma oportunidade de fazer um curso desse, de participar, vai ser muito bom, gente. Então, durante a live, vão ser apresentados, né, como é que vai ser a metodologia do curso,
os dias, os horários e como é que as pessoas que ainda não fizeram a inscrição podem fazer a inscrição para poder participar desse curso. Quero agradecer aí quem está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, agradecer a todos também, né, para poder compartilhar nas suas redes sociais essa live aqui, que vai ser de grande valia para todo mundo tirar dúvidas e também adquirir um pouco de conhecimento sobre a nossa metodologia de estudo aqui. Muito obrigada a todos e todas, boa noite. Obrigado, Val. Obrigado, João. Essa parceria, nós do Instituto, aqui, Economias e Planejamento, ficamos muito felizes, né, com a oportunidade para a gente fazer essa parceria junto com o Sindicato dos Economistas, daqui de Minas Gerais. E agora, assim, eu acho que a gente já pode passar, né, para a sequência da aula, dessa aula aberta que a gente vai dar hoje, que é a respeito dos fundamentos do curso de Economia Brasileira, Pensamento, Política e Território. Sim. Antes, deixa a gente tirar umas dúvidas que o pessoal sempre tem. Ah, não é, exatamente. Vamos tirar as dúvidas. Antes até de falar das dúvidas, eu queria falar para o pessoal que está conhecendo agora, principalmente o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, pessoal que já nos acompanhava pelo canal Para Onde Vamos, né? Nós somos de um grupo de economistas que já vem trabalhando há algum tempo também no canal Para Onde Vamos, que o pessoal que está nos acompanhando. Falar um pouco do Instituto, né? O Instituto Economias e Planejamento é uma iniciativa recente de um grupo de economistas que atualmente estão aqui situados em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Alguns são doutores em economia, tem doutor em demografia também, o pessoal também que está terminando o doutorado, e a gente criou esse instituto como um espaço mesmo de formação em diversas vertentes, né, do pensamento econômico e do pensamento humanístico, né. Então, nosso intuito é justamente ofertar, e a gente está começando por esse curso de Economia Brasileira, uma série de conteúdos, seja através de cursos, seja através de outros materiais, posts, publicações nossas, que a gente consiga disseminar, né, um pensamento em economia, a multiplicidade desse pensamento, e participar do debate público brasileiro, né, com o nosso posicionamento, com as nossas formulações, os nossos relatórios, a nossa interpretação acerca do momento e da história da economia brasileira e de tantos outros assuntos que diz respeito à nossa sociedade. Então, assim, fazendo uma breve introdução do Instituto, eu convido a todos para entrar aqui no link do YouTube, tem aqui na descrição do vídeo do YouTube tem o nosso link do site, lá no Instagram também o pessoal que está nos acompanhando, já porque está seguindo o canal do Instituto no Instagram, então já está sabendo, já está visualizando aí esse início desse nosso trabalho. Então é isso. Agora a gente pode passar, Ana, e aí você toca aí para a gente tirar algumas dúvidas, né, que têm sido correntes, que a gente tem recebido aí acerca do curso. Boa noite, pessoal, aqui do YouTube, no Instagram eu já dei boa noite para o pessoal. Muito obrigada por estarem aqui, desculpa o atraso, né, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a inscrição do curso se encerra dia 30/6, um dia depois do início do curso. A gente não recomenda deixar para a última hora, porque o curso começa antes, né? Começa no dia 29. Mas as inscrições vão estar abertas até quarta que vem, dia 30 de junho. O curso vai ter certificado, muita gente está perguntando, vai ter certificado sim. A gente vai disponibilizar a lista de bibliografia para os inscritos, vamos fazer isso em breve para quem já está inscrito. No início do curso, todos os inscritos vão receber. O curso vai ficar gravado, então a gente até já respondeu isso na primeira live, mas para quem chegou agora, o curso vai ficar gravado para os inscritos, né, conseguirem aí acompanhar o curso. Se perderem uma aula síncrona, se não tiver como ir em um dia, fiquem tranquilos que as aulas vocês vão ter acesso a essas aulas por um período de tempo aí, depois que elas acontecerem, tá bom? Além disso, a gente vai disponibilizar os slides das aulas para quem estiver acompanhando o curso, tá bom? E a gente espera que
ver todos vocês na semana que vem. Eu vou... se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, tá? Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, lá no Instagram do Sindecom, no Facebook do Sindecom. A gente vai tentar acompanhar todos os comentários aqui para responder as principais dúvidas de vocês, tá bom? Bom. Ana, só um detalhezinho, né? Avisando para o pessoal. O curso a gente está trabalhando com um preço promocional com 15% de desconto até este sábado. Até para a gente consolidar também a turma, né? Então, e aí com o pessoal que chegou primeiro tem esse desconto aí de 15%, assim como o pessoal que já está matriculado. Então, isso vai até sábado. Aí, de sábado até a quarta-feira, que é o último dia das inscrições, vai ser um precinho um pouco superior, 15% a mais aí. Então, só avisando o pessoal que para aproveitar esse nosso desconto também, esse desconto de abertura aí, né, e a partir dessa parceria que a gente está aí com o Sindecom, tá bom? Na verdade, vocês têm até amanhã para comprar com preço promocional. A partir de sábado, isso, o preço já vai subir. Então, 25 Exato. Amanhã. Bom, posso começar a minha parte aqui, então, já? Minha parte da aula. Então, pessoal, não sei se vocês já sabem, a essa altura, se todos já sabem, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Paula, eu sou economista, eu sou mestre em economia na Unicamp e eu faço atualmente doutorado em economia com ênfase na área de história do pensamento econômico. Essa é a minha área de especialidade, tanto de pesquisa quanto de docência. Eu estudo atualmente a história da economia política e do abolicionismo no século XVIII, um pouco diferente da discussão de economia brasileira, mas eu venho realizando pesquisa em história do pensamento econômico latino-americano, né, em especial pensamento econômico brasileiro, desde a graduação. Então, eu tenho uma experiência particularmente com a discussão sobre desenvolvimento e dependência que surgiu no Brasil entre 1960 e 1970, que inclusive vai ser um tópico que a gente vai abordar logo na nossa primeira aula aí na terça-feira. Bom, depois de fazer essa breve introdução aí pelos meus interesses de pesquisa, eu queria contar um pouco para vocês o que me motivou a criar esse curso livre de economia brasileira junto com os meus colegas, né? Quais foram as minhas motivações para criar esse curso. Em primeiro lugar, eu acredito que uma formação em economia brasileira é fundamental para qualquer pessoa interessada em entender os projetos políticos que estão em disputa no Brasil hoje. Sem essa formação, sem essa visão mais ampla sobre a economia brasileira, é muito difícil entender o que está em disputa aí, né, nos diferentes projetos políticos colocados. Além disso, eu acredito que a gente tem que entender o discurso, que todo o discurso econômico, ele tem um componente político. E esse componente político, ele é importantíssimo, especialmente porque os economistas constantemente se referem ao funcionamento da economia, ou ao mercado, como se fosse uma esfera autônoma em relação aos ciclos econômicos e às decisões políticas. E, na verdade, não tem uma esfera autônoma econômica, são todos seres humanos, seres políticos engajados em uma sociedade. Então, a despeito do que os economistas constantemente falam, o discurso não é só técnico e ele não é um discurso puramente técnico, ele é um discurso que tem uma ideologia por trás, né? Normalmente tem uma ideologia por trás. Por quê? Porque a economia é uma ciência social, é uma ciência que não é uma ciência exata, né? Ela não é regida pelas leis da física. Existe disputa entre diferentes formas de analisar a economia, e isso é muito importante da gente ressaltar, porque a maioria dos economistas que hoje aparecem no debate público são pessoas que têm posições ideológicas distintas e têm projetos de país distintos. Então,
E mesmo os fins para esses projetos são distintos também, não só os meios, né, para alcançar os fins. Às vezes os fins são diferentes também. Mas, por último, o que eu gostaria de enfatizar bastante é que não é possível compreender a economia contemporânea sem estudar a história econômica do Brasil. Isso é uma convicção bastante baseada na literatura que eu tenho, não é uma simples convicção, na verdade, a gente sabe que é muito importante estudar a história econômica para entender o desenvolvimento de qualquer país no mundo, não só do Brasil. Mas as particularidades dos países latino-americanos, do Brasil, dos nossos vizinhos, fazem com que isso seja ainda mais importante, mais relevante. E por quê? Por várias razões. A gente tem um passado que é diferente do passado de outros países, de outros lugares do mundo. Isso nos traz especificidades e problemas a serem enfrentados que são distintos também. E muitas vezes as formas, né, de atacar esses problemas também têm que ser distintas. E no curso, na primeira parte do curso, a gente vai abordar muito isso. Vários dos pensadores brasileiros aí dos anos 50, 60 e 70 estão dizendo que a teoria econômica formulada, né, no centro do capitalismo, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, ela não necessariamente é uma teoria que pode ser diretamente aplicada à realidade brasileira ou latino-americana. E mesmo hoje, se a gente pegar esses modelos super complexos que os economistas ou o setor financeiro usa, né, para prever PIB, para prever inflação, para prever juros, para prever como que vai estar o dólar futuro, esses modelos eles não são suficientes em si tanto para explicar, né, a situação econômica atualmente de crise que a gente vive, e nem para eles nem oferecem todo o subsídio necessário para repensar aí os rumos da política econômica brasileira, né? Então é preciso, antes de qualquer coisa, conhecer bem a formação econômica do Brasil para entender como que a economia contemporânea funciona, né? E como que a gente pode mudar esse cenário aí de crise que está posto, né? Nesse sentido, nós aqui que montamos o curso, a gente tem a consciência de que a história importa. Então, a gente precisa ter uma visão da história, não só brasileira, como eu falei, né, de uma história que tem dimensões que estão fora do Brasil, para a gente compreender. Passando agora a discussão mais detalhada sobre o pensamento econômico brasileiro, eu queria dizer que as discussões nesse âmbito, elas são muito ricas e, por consequência, muito extensas. A gente teve que fazer, pela proposta da carga horária, uma seleção, e o que eu vou fazer agora é explicar como que eu fiz essa seleção para vocês. Como que eu selecionei os tópicos que estão lá no programa. Para fazer essa seleção, eu me guiei pela consciência de que há uma multiplicidade de posições acerca da economia brasileira no Brasil, pelo menos pós-Getúlio Vargas, que é o período que a gente está analisando, pós-1930. Não que não existisse antes, mas no mundo pós-Getúlio Vargas, ele é marcado mais pelo dissenso do que pelo consenso. Meu objetivo é ressaltar que durante todo esse período existia mais uma opção na mesa, mais do que uma opção na mesa para guiar as políticas públicas. O que o Wallace vai fazer é mostrar qual dessas opções foi escolhida e quais foram as implicações, né, para a economia brasileira. Mas existiam mais de uma opção, assim como existe hoje, né? A história do pensamento econômico brasileiro, ela não é uma história das políticas governamentais adotadas. É por isso que a gente separa, né, pensamento de política econômica. Se a gente olhar só para as propostas que supostamente venceram o debate, ou para aquelas que foram, de fato, colocadas em prática, né, pelo governo das épocas, a gente corre o risco de estar contando uma história dos vencedores, né? Uma história que diz muito pouco sobre os projetos político-ideológicos por trás
das análises que os intelectuais fizeram da economia brasileira ao longo de todo esse período. E em 2021 a gente não tem mais espaço para uma história contada do ponto de vista dos vencedores, né? Assim, quem tem interesse em metodologia histórica tem uma literatura grande sobre isso, assim, sobre como a história a gente tem que abordar ela de uma perspectiva o mais contextualizada, o mais ampla possível, né? Sem contar a história de quem triunfou só, ou dos pensamentos só que triunfaram, né? E falar de uma história do pensamento econômico brasileiro é também falar de pensamentos que não triunfaram do ponto de vista mundial, né? Vários deles são pensamentos, são ideias pensadas para a nossa realidade, e por isso tem uma aceitação geral na economia, dos grandes economistas nos grandes centros menor do que aquelas políticas que são pensadas especificamente para eles. Então, acho que uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que a economia, ela tem uma dimensão histórica e que a análise histórica faz parte das ideias dos economistas. E, como eu já disse, a economia ela não é uma ciência exata, e os economistas eles não analisam o mundo através de uma perspectiva neutra. Isso quer dizer que a economia política, desde pelo menos Adam Smith, conhecido pela mão invisível do mercado, a economia política desde então. E mais importante, o que eu vou tentar mostrar, assim, com esse concluir, é que aqueles economistas ou intelectuais que chegam no debate público a partir de uma análise da história econômica brasileira, eles têm tido, historicamente, mais clareza sobre as possibilidades e impossibilidades da ação política do Brasil. Então, acho que, se eu tivesse que resumir o que vai ser o curso, é isso. Assim, a gente vai ver como os diferentes economistas analisaram e como alguns que estavam mais calcados, né, numa análise histórica, que estavam mais guiados por uma perspectiva histórica, tiveram, muitas vezes, mais sucesso em entender os processos em curso do que necessariamente aqueles dos quais as políticas foram colocadas em prática. Com isso, eu encerro a minha parte e passo para o Wallace fazer a discussão aí de política econômica. Bom, boa noite para todos. É uma grande alegria aí ter todos vocês aí nos assistindo. Agradecer aí ao João, a Valquíria e os meus colegas. Aproveitando o que a Ana nos trouxe aqui nesse momento, que basicamente é colocar a questão de que a economia ela tem como elemento basilar a ideia de que a ação ela é fundamentada na política e que, porventura, posteriormente, você pode, a par de determinada política, construir modelos matemáticos, formas econométricas, estatísticas, para validar o seu argumento. O mais essencial de tudo é que a política econômica ela parte de uma visão de mundo e da forma como se organizam os diversos grupos sociais. E tendo como base a ideia de que a ação do indivíduo, a ação de uma coletividade, da sociedade, ela está baseada na ideia de política, uma segunda etapa que se coloca necessária e bastante importante de se discutir é quais são os instrumentos possíveis de serem utilizados para se alcançar determinados fins. E nesse caso, nesse sentido, aí entra a questão da política econômica. E como foi colocado pela Ana mesmo, a par de uma ideia, de uma ideologia por trás, você tem uma gama de possibilidades de utilização de instrumentos possíveis que podem ter como resultado, no futuro, um melhor bem-estar para a sociedade, uma melhor distribuição de renda, ou ao contrário, você pode ter você pode estar apartando da distribuição da renda nacional grandes parcelas da sociedade. A forma como está estruturado a parte de política, ela visa basicamente mostrar quais eram os políticos, quais eram os instrumentos de política disponíveis em cada época e quais são os resultados da utilização dessa política num contexto de um país, como é o caso do Brasil.
latino-americano, restringido por uma série de elementos, por uma série de questões, como a restrição externa, restrição na capacidade de financiamento. Então, a história brasileira, a grosso modo, ela é caracterizada por um país cujo consenso da necessidade do desenvolvimento e do crescimento econômico conduziu a sociedade, o discurso político e o esforço de economistas para a necessidade de construir e criar mecanismos para que o país conseguisse ultrapassar as suas limitações, ao mesmo tempo que, por outro lado, existiam outros grupos sociais que tinham e que têm até hoje uma outra visão da forma como o país deve ser conduzido, e que nesse grande debate acerca da melhor estratégia a ser colocada em prática, o país vem, ao longo dos anos, tendo aí resultados que mostram as falhas e as potencialidades de cada uma das visões. Só para citar, né, a título de exemplo, eu trouxe aqui para vocês 3 gráficos, basicamente, para mostrar que o que temos hoje, em termos de desempenho econômico, é resultado daquilo que historicamente aconteceu nas últimas décadas. Só colocar o gráfico aí, só para dar uma ilustrada para o pessoal. É um gráfico que avalia a participação do emprego na indústria, no início agora do século XXI, e que quando nós avaliamos esse gráfico da participação do emprego, fica um pouco pequeno, mas é o gráfico coloridinho ali no meio, com a participação do emprego industrial entre o ano de 2000 e 2011, o vermelho ali é a China, o amarelinho ali vai ser o Chile, e o Brasil ele está de verde ali, um pouco andando basicamente de mãos dadas com a Argentina. A questão que esse gráfico nos possibilita fazer algumas análises é que existem ali entre esses países, ali estão todos os países da América Latina, excetuando a China. É que os países da América Latina, ao longo de décadas, adotaram determinadas políticas, e a China adotou uma outra forma de condução de política econômica. E eu coloquei o gráfico de 2000 até 2018, que são os dados mais recentes, para mostrar que as políticas que foram adotadas no passado têm implicações no presente, e que, mais do que isso, o resultado que nos leva a uma situação onde a China tem uma participação de emprego industrial maior do que todos os países da América Latina, decorre da utilização de determinadas políticas macroeconômicas e políticas de desenvolvimento produtivo que resultaram, que levaram a China até essa posição de destaque atual na economia global. Eu coloquei esses dados em percentual do emprego, eu não coloquei taxa de crescimento, porque se eu colocasse taxa de crescimento, os resultados seriam basicamente negativos em boa parte dos anos, porque existe uma tendência estrutural de perda de participação do emprego na renda, mas basicamente a ideia é de que o reflexo do desempenho de uma economia depende das políticas que são utilizadas. E é tanto que o tipo de política econômica que você utiliza reflete no desempenho da economia, é que, quando avaliamos o crescimento do PIB per capita contra a produtividade industrial, nós vamos observar uma diferença bastante sensível no lado esquerdo, que é a América Latina, e no lado direito, que são os países asiáticos. Então, essa relação essa correlação positiva ali, com mais intensidade para os países asiáticos, ela também está entre o ano 2000 e 2018. Mas, basicamente, esses 3 gráficos, eu coloquei eles ali para ilustrar a importância e a necessidade de avaliar a política econômica, avaliar a economia do ponto de vista histórico, porque, primeiro, o que nós temos hoje é resultado das decisões que foram tomadas no período passado, e segundo, porque a par da realidade que nós temos hoje, e conscientes
da grande possibilidade de políticas econômicas possíveis de serem aplicadas, guardadas as ressalvas e as características específicas de cada país, nós podemos ter condição de projetar um futuro, uma estratégia de desenvolvimento econômico para os países, não só da América Latina, como qualquer país, mas especialmente o caso brasileiro. Então, esses 3 gráficos, eles são um pouco para instigar, um pouco para provocar a todos que estão assistindo nessa live, e acima de tudo é para mostrar que a mudança estrutural, que é uma área de estudo minha, o processo de crescimento econômico, a mudança estrutural da economia, ela pode ser alterada desde que exista por parte da sociedade um esforço coletivo de entender que é preciso fazer com que o país cresça, é preciso fazer com que a produtividade da economia melhore, é preciso fazer com que a distribuição da renda ela aconteça entre todas as pessoas e todos os cidadãos de um país, e que essas políticas que conduzem o crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, elas só podem ser alcançadas a partir de determinadas políticas econômicas, políticas macroeconômicas, que tenham como objetivo, eu poderia dizer que é derrubar as limitações que são impostas a todos os países, principalmente os países que estão numa situação de subdesenvolvimento ou em desenvolvimento. Então, é um convite a todas as pessoas que estão assistindo a participar do curso, a poder olhar para frente e a poder usar da criatividade para tentar encontrar soluções para a nossa condição enquanto um país em processo de desenvolvimento, para que nós possamos, no futuro, olhar novamente para esses gráficos com um olhar e com uma alegria muito maior. Então, basicamente, é isso que eu queria colocar, e que, acima de tudo, é importante estudar política econômica e é importante participar desse debate para que nós possamos tomar as melhores decisões que afetam o nosso futuro. E aí eu vou passar agora para o Wesley, para ele poder fazer as considerações da parte dele do curso. Beleza, muito obrigado, Wallace, obrigado pessoal que tá em casa aí nos acompanhando, os nossos alunos já matriculados aí no curso, vocês aí que ainda vão se matricular, né, que está acompanhando a gente aí, podendo, essa aula aberta, entender um pouco de qual que é a nossa abordagem, né. Bom, bem de maneira casada, né, com o que o Wallace e a Ana já trouxeram para nós, eu vou abordar durante o curso a perspectiva da formação, da construção do território brasileiro, né, a partir dessa ótica da economia, né. Isso é muito importante, porque assim como a Ana disse, né, que o Wallace ressaltaram também, que a história importa, né, para a gente compreender essa formação econômica, eu diria que além da história e junto com a história, o espaço também importa, né? E aí o espaço qualificado enquanto território, né? E aí a gente precisa ir mostrando como isso acontece, né? Como que esse processo ele se dá a partir, né? E eu vou colocar já algo aqui para vocês gravarem, e a gente vai falar sobre isso durante o curso também, né? Do território enquanto produto, né, da economia ou das relações sociais, mas ele também enquanto produtor, né, ou seja, o território influenciando naquilo que se constrói enquanto formação econômica. Antes disso, né, para o pessoal que ainda não me conhece, né, eu sou Wesley Cantelmo, eu também sou economista de formação, tive uma passagem aí pela geografia, né, eu fiz um mestrado em geografia, na área de organização do espaço, e estou aí terminando o meu doutorado em economia também, né. Na geografia, e eu vou trazer muito do conteúdo, inclusive da minha dissertação de mestrado, né, da pesquisa que eu fiz à época, para esse curso. Lá eu estudei justamente essa dinâmica, né, de território e desenvolvimento, né. Como que o processo de desenvolvimento brasileiro ele foi dando contornos a uma territorialidade muito específica, né, a territorialidade do capitalismo brasileiro. E aí eu queria colocar já algumas coisas aqui que são conceituais, e vocês ficam bem à vontade aí para o período aí já de colocar as perguntas no chat, e depois, né, e a gente poder respondendo aqui.
O primeiro passo aqui metodológico, para a gente começar a entender, é qualificar um pouquinho a noção de território, né? Quando a gente fala em território, vem uma visão muito mais comum na nossa cabeça, o território como um sinônimo de terra, uma terra demarcada, né? Aqui a gente está dando um passo além, né? A gente está trabalhando o território como um espaço, né, que faz uma mediação com relações sociais, né? E para entender isso, a gente pode pensar em quatro coisinhas, assim, 4 vertentes. Primeiro é a lógica, né? A lógica predominante na formação de um território, né? Então vamos dar um exemplo aqui muito simplesinho, né? Quando você vai pescar, né? Você vai, o rio ali é seu território, é um território de uso para pesca, né? Vamos colocar nesse sentido. Então, extrapolando, né? E resgatando aqui, inclusive, a concepção de um autor brasileiro que é fundamental para a gente entender isso tudo, que é o Milton Santos, né? O território enquanto território usado, né? A cidade, né, ela se configura como um território para diversas vertentes, diferente do território da pesca, né? Então, vai ser o seu território de vivência, né, de reprodução cotidiana, o seu território de trabalho, o território de negócios e o território de lazer, território de acesso a serviços, né, para a gente colocar nesses termos. Então, estou dando esse exemplo um tanto quanto bem antagônico, né, dessas exemplificações de território, mas para que fique bem demarcado, né, como que a gente quer trabalhar isso, né? O território, ele é também parte daquilo que são as relações humanas, então, e da lógica vigente das relações humanas num determinado momento histórico, né? Outro aspecto fundamental são essa lógica e suas relações, né? Então, aqui, é importante a gente dizer que nesse curso a gente vai estar trabalhando em cima das relações predominantes capitalistas, né? Então, tem uma lógica específica e ela se materializa, né, no território de uma maneira muito peculiar. Outro aspecto que é importante também é o meio, né? E aí o Milton Santos vem muito importante também nesse sentido, né? Que é a influência do meio já pré-existente àquelas relações e o meio também construído por essas relações, como algo fundamental e que determina muitas vezes a economia. Vou dar um exemplo aqui para clarear para as pessoas, para a gente baixar um pouco da abstração, né? Por exemplo, a interpretação que a gente tem acerca das economias regionais e das suas, né, pegando a história do Brasil, das suas economias de agrário, as suas economias exportadoras, né? Então, a gente tem né, na interpretação mais clássica da economia, um território no Nordeste exportador de açúcar, né? A gente forma aqui no Sudeste um território exportador de café, por exemplo, ao passo que em Minas Gerais nós temos, né, toda a influência dos recursos naturais ali de riqueza mineral que configuram uma economia da mineração. Isso pegando um exemplo lá atrás, né? E bem atual, porque eu vou explicar um pouco disso também, mas para a gente puxar um pouco para a história também. E aí tem o quarto elemento que é importante, que já tem um pouco a ver com isso que eu disse, que é o passado, né? É a presença do passado no território, que o Wallace e a Ana já adiantaram um pouco, o passado dos debates, o passado da consolidação das políticas, mas o passado que corresponde às transformações históricas do meio, né, e os conflitos relacionados com as relações que são hegemônicas ou com as disputas que ocorreram para a formação desse território. Bom, qualificando um pouco esse entendimento de território, né, enquanto um território socialmente produzido ou usado, é importante que a gente fale aqui um pouquinho, que no curso a nossa ênfase é sobre a territorialidade capitalista, né? Então, a gente vai resgatar, principalmente ali a partir do início do século XX, como que essa territorialidade ela vai se formando, como que ela se escora em aspectos do passado, ou seja, das relações econômicas do passado. Então, como que na formação econômica capitalista do Brasil está presente aquela economia imperial,
né, nas suas articulações políticas, inclusive, como que está presente também as inovações que vão ocorrendo nessa nova configuração. Então, um processo de industrialização que já parte de uma acumulação prévia da economia paulista, e como que esse processo de industrialização, a partir da década de 30, com toda a influência das políticas que começam a ser aplicadas ali, elas vão dando coerência a um território nacional do ponto de vista econômico, né? Pela primeira vez, né, dentro da interpretação que a gente vai trazer aqui. Então, de uma maneira inédita, a gente pode falar de uma economia brasileira ou de um território brasileiro integrado economicamente, a partir da década de 30. E isso traz uma série de outras questões, inclusive algo importantíssimo de entender a economia de hoje, que é a questão das desigualdades regionais, né? Como que ela se configura a partir desse processo de integração e de contorno de uma coerência, né, do território brasileiro a partir das relações. Wesley caiu? Parece que ele travou lá. É uma travadinha. Esperar eles voltarem, ver se ele sai e entra de novo. Sim, ele está tentando reconectar aqui. Enquanto isso, eu só vou pedir para, quando outra pessoa estiver falando, todo mundo mantenha o microfone mutado, porque senão dá eco, tá bom? Obrigada. Tem mais alguma dúvida aí, Ana, para ser esclarecida? Que aí, enquanto isso... Podemos começar aqui. Tem uma em especial que eu queria responder, que é a do... deixa eu olhar o nome dele aqui, só um minutinho. Do Danilo Crispim, que fez a dúvida aqui no comentário do Pra Onde Vamos. Danilo perguntou: o curso analisará a economia brasileira pela ótica heterodoxa ou haverá um painel das diferentes interpretações? Bom, pelo menos assim, eu posso falar no que tange a minha parte. Eu não vou focar em uma ótica apenas, né? O que é a ótica heterodoxa do pensamento também é uma discussão mais complicada. Assim. Não, no meu curso a gente vai discutir diferentes visões de diferentes economistas durante o período. Esse é o que eu posso dizer da minha parte, assim. A gente não vai discutir só os economistas heterodoxos, nem os ortodoxos, a gente vai discutir economias de diferentes matizes intelectuais, né? Aí, para depois a gente passar para a análise das políticas econômicas. Wallace, você quer falar alguma coisa sobre isso? Na parte referente à política econômica, vai ser passado o que foi efetivamente realizado e vai ser colocado o que poderia ter sido feito na prática em termos de política econômica. Então, é um pouco que mostrar as potencialidades, as possibilidades que poderiam ter sido realizadas. Não vai ficar focado só numa política, digamos assim, uma política macroeconômica heterodoxa, porque houve momentos na história da economia brasileira que não foi aplicada efetivamente uma política macroeconômica heterodoxa. Principalmente, por exemplo, naquele período pós-64, nos seus primeiros 4, 6 anos,
teve uma política mais ortodoxa, mas aí o governo militar viu que aquele tipo de política não ia render os objetivos que eram necessários para validar o governo de plantão, aquele governo da ditadura, então ele altera um pouco a sua política macroeconômica, a sua condução de política macroeconômica, e começa a dar início àquele processo dos planos de desenvolvimento que vai desembocar depois na crise da década de 80. Então, basicamente é isso. Não fica focado só na questão heterodoxa. A gente vai avaliando ali um e outro à medida que a evolução do tempo vai demandando dos políticos e dos economistas a necessidade de alterar a estratégia de condução de política macroeconômica. E aí é exatamente isso, né? Como a gente vai ver, o que é ortodoxo e o que é heterodoxo muda com o tempo também, Danilo. Então, isso é interessante, né? O que é a condução mais comum de uma época deixa de ser em outra, né? E sim, concordo, olhar por vários ângulos é sempre mais esclarecedor. Fizeram uma dúvida aqui nas redes desculpa. Tem uma dúvida nas redes do Sindecom. O pessoal perguntou se só quem tem curso superior pode fazer. Não, a ideia não é essa. A ideia é que a gente tente, assim, a gente vai tentar muito, espero que a gente consiga ter uma linguagem mais clara e o mais acessível possível. A gente não quer delimitar o público, não, tá? Então, por favor, não é só para especialista em nenhuma área. A gente vai tentar muito. Eu sei que é um desafio para vocês, é um desafio para a gente também, mas no que tange ao nosso esforço, a gente está fazendo o maior esforço possível para tentar tornar o curso mais acessível para diferentes públicos e com diferentes graus de aprofundamento. Então, diferentes pessoas vão ter cursos com graus de aprofundamento diferentes. Se quiser se aprofundar um pouco mais, vai conseguir, a gente vai ter uma indicação de bibliografia, a gente pode trabalhar junto com vocês, né, durante o curso em interesses específicos, claro, mas a ideia é que não é só para quem tem ensino superior. Então, por favor, todos podem se inscrever. Tem uma outra questão que surgiu, acho que foi até do Danilo, o Wesley respondeu no chat do Pra Onde Vamos, mas eu vou responder aqui para o pessoal que está no Instagram e para o pessoal que não está acompanhando o chat também, pessoal nas redes do Sindecom, como vai funcionar a interação aluno-professor. As aulas são divididas em 2 momentos, tá? Bem específicos, assim, a gente vai ter um momento de exposição que vai durar cada aula tem 50 minutos, o momento de exposição vai durar de 20 a 30 minutos, dependendo do professor, do conteúdo, e os outros 20 minutos vão ser de debate. Então, toda a aula vai ter espaço para tirar dúvida e para debater o conteúdo. É claro que vocês vão poder escrever no chat, né, enquanto estiverem ouvindo o conteúdo, para não esquecerem, mas a gente vai depois pedir para todo mundo falar, pergunta, a gente vai interagir, tornar a experiência virtual mais próxima da presencial que a gente conseguir, né? Aí depende do esforço de todos nós aí, mas o curso é pensado para ter interação toda a aula, durante todo o curso, em todos em todos os períodos. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se alguém tentou fazer inscrição no Simpla e não conseguiu pagar por boleto, a gente vai tentar resolver esse problema, tá bom? Fiquem atentos, porque era para ter a opção de pagar por boleto lá. Eu tentei olhar aqui rapidinho no evento de organizador, ainda não consegui achar qual que é o problema. Aparentemente, teria que ter as 2 opções. Tava estranho aqui no Instagram. Mas, e se a gente não conseguir resolver, a gente vai conseguir mandar para vocês, assim, o quanto antes, uma outra possibilidade de se inscrever que não seja via cartão de crédito, tá? Porque a gente sabe que nem todo mundo gosta ou trabalha com cartão de crédito. Tem uma dúvida sempre que é assim, quanto tempo as aulas vão ficar disponíveis? Então, gente, o negócio é o seguinte,
a gente tomou uma decisão, que é uma decisão difícil, mas ela teve que ser tomada, de que o curso precisava, a gente precisava que o curso, as pessoas fossem acompanhando o curso, porque se elas não fossem acompanhando o curso, ia ser difícil, né, de a gente ter o nosso objetivo, que é construir essa visão juntos. Então, é difícil que a gente consiga colocar, assim, por exemplo, vou me inscrever e vou fazer o curso só depois. Essa é uma possibilidade que, assim, a gente não recomenda, então, assim, comprar o curso e fazer ele inteiro depois. A gente até estuda a possibilidade, né, de depois oferecer esse curso completamente online, sem nenhuma interação, mas a gente recomenda que quem se inscrever consiga acompanhar o curso durante o período. Então, assim, claro que a gente sabe que não vai dar para assistir todas as aulas, mas, assim, entre uma aula e outra, entre uma semana e outra, conseguir recuperar a discussão, para a gente também não perder muito o fio da meada, tá bom? Então, para quem não puder fazer o curso nesse período, aguarda que, quem sabe, a gente não lança uma versão completamente online depois, ou uma segunda edição. Agora o Wesley voltou, eu estava respondendo dúvida, Wesley, enquanto você se reconectava. Não, eu fui acompanhando aqui pelo Instagram. Deu uma pane aqui no meu computador. O celular manteve, enfim. Mas isso não vai acontecer, viu, gente? Porque quem está preocupado aí para o curso, pode ficar tranquilo, porque para o curso vai ser, especificamente na plataforma, vai ser outro maquinário, tá tudo certo. Eu estava falando um pouco sobre essa coisa do território, né? Mas, assim, só para a gente não perder muito aqui, a ideia é o seguinte: a gente vai explorar durante essa parte do território toda essa questão de desigualdades regionais, como que vão se formando as economias regionais a partir de 30, né? E os conflitos inerentes, os arranjos políticos que se fazem, né, em cada região para influenciar, inclusive, as políticas que conseguem se efetivar, né, que inclusive vão ser exploradas pelo Wallace, mas como que isso vai se formando, né, e como que a região sudeste vai saindo na frente nesse processo, né, e as outras regiões, elas vêm a reboque, de certa forma. Então, a gente vai explicar isso de uma maneira mais detalhada, vamos explicar como que também tem sido a dinâmica, né, entre essas economias regionais a partir da década de 90, para a gente conseguir chegar nos dias de hoje, né. Então, vamos passar ali com bastante detalhe, inclusive detalhes de números, né, da composição dessas economias ao longo desse processo histórico todo, e como que, ultimamente, principalmente a partir da década de 2000, né, essa perspectiva das desigualdades regionais ela tem sido encarada, né. Ao longo de todo o curso, e aí, para também ter uma coerência com a abordagem de território que a gente está colocando, né, a gente vai fazer um exercício. Sempre, eu coloquei até lá na programação como apêndices, né, de cada uma das etapas, tentar um pouco contar a história daquilo que eu estou colocando no curso aqui como Brasis, né. Como eu disse, território a gente tem que pensar eu acho que eu estava falando isso na hora que caiu, mas a gente pensar o território sempre numa perspectiva de multiplicidade e de sobreposição. Então, quando a gente está falando da territorialidade brasileira nos marcos capitalistas, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, é uma territorialidade que se forma sobre algo que já existia. Então, a gente vinha de uma maneira mais dominante, né, de uma economia imperial, uma economia oligárquica que vinha de todo o período histórico de construção do Brasil. Isso, a economia brasileira, em termos capitalistas, se sobrepõe a essa história e essas formações sociais que são muito peculiares. Então, isso é um aspecto muito importante. Inclusive, a gente vai entrar ali numa certa polêmica que vem ganhando contornos nos últimos anos, que é explicar como que as teorias dos ciclos econômicos, muitos de vocês devem já ter tido acesso a isso, né? Que é a teoria do ciclo lá, o Nordeste, que é a economia da açucareira, a Amazônia, a economia da borracha, enfim, Minas, com a economia do ouro e etc. Elas são válidas, muito válidas para a gente compreender todo o processo de formação econômica do Brasil, né? Inclusive resgatando aí autores muito importantes e que são referências nossas, né? Como Celso Furtado.
mas também que existem integrações que não são mapeadas e dinâmicas muito peculiares de cada uma dessas regiões, né? E isso tem efeito sobre a economia brasileira do século XX e sobre a economia brasileira de hoje, né, do século XXI. Além disso, a perspectiva de Brasis que eu vou trazer é mostrar que quando essa economia capitalista ela se sobrepõe não somente a essa história e essa coisa que vem com menos conflito, inclusive, né, que vem carregando essa economia oligárquica do passado, mas ela se sobrepõe também a uma série de outras sociabilidades que são muito negligenciadas na história do nosso país, né? Então, nós vamos ter economias indígenas que são sobrepostas, vamos ter economias sertanejas ou sociabilidades sertanejas, sociabilidades caboclo-camponesas na Amazônia, enfim, são uma série de sociabilidades e de grupamentos que existem, inclusive, no nosso território, na dinâmica de disputa territorial atual, e que carrega todo um processo histórico. Então, a cada período ali da nossa abordagem, a gente vai trazer um pouquinho, né, dessa história dos Brasis, né, pelo menos trazer uma pitada para a gente discutir e para não ficar uma sensação que é muito comum na interpretação da economia brasileira, de que as coisas acontecem sobre um vazio, né? Ou são vazios populacionais no Centro-Oeste, vazios na Amazônia, né? Ou uma morte da economia nordestina a partir do fim do ciclo açucareiro. A gente vai tentar mostrar que não. Continua uma dinâmica complexa nessas regiões, inclusive muitas vezes em conflito com a perspectiva mais macro ou macro-territorial aí da economia que se estabelece enquanto agenda de Estado, né? Então, a gente vai entrar um pouco nisso. Caiu lá no Instagram, deu tempo, né, de 1 hora lá, mas assim, a introdução que eu queria trazer hoje aqui para a gente começar e debater, a gente vai falar isso com muito mais detalhe durante o curso, né, inclusive apresentando os dados e as dinâmicas, mas era isso, tá bom? Então eu agradeço o pessoal aí que teve essa paciência comigo, com a Pane aqui, e a gente conseguiu completar. Obrigado. É isso aí, Wesley. É um curso aí, né, muito motivador, que instiga a gente, né, a conhecer um pouco mais desde a formação econômica do Brasil até os tempos de hoje com Wallace, né? E é muito instigante, e é o convite aí que o Sindicato dos Economistas, em parceria com o Instituto Economias, convida a todos para participar. Nós estamos à disposição nas nossas redes sociais, no telefone fixo do sindicato também, para tirar qualquer dúvida de quem queira, né, conhecer um pouco mais sobre o curso, né? Então, a gente está aí à disposição também. Quero agradecer aí desde já, né, todos que participaram, interagiram com a nossa live, e que o Instituto também, né, com esse curso aí, que é o primeiro de muitos que a gente propõe a fazer, né? A gente sabe que existe uma demanda muito grande para essa discussão. Excelente, Val, muito obrigado, viu? É isso, né? A gente está começando com esse curso, mas estamos com uma série de outras ideias. Logo vem novidade por aí, né? Essa parte, por exemplo, de Brasis que eu comentei, né? Eu acho que daria um outro curso e algo que eu já tenho pensado também, junto com outros colegas que também fazem parte do Instituto. E tem muita coisa que vem por aí. A gente está muito animado, está muito motivado aí com o Instituto. E outras parcerias, inclusive, com o Sindecon, né, para a gente levar adiante. Pessoal, Wallace, Ana, João. Eu só queria falar, Val, que a gente também está à disposição para tirar qualquer dúvida nas redes do Instituto, tá bom, gente? E no contato, podem tirar as dúvidas com a gente, que a gente está à disposição. É isso aí. Isso aí, gente. Convidar mais uma vez a todo mundo para participar do curso, fazer sua inscrição. Aqui, ó, vou até colocar um e-mail aqui. As vagas estão abertas ainda pelo Simpla. Vocês podem acessar o site do Simpla, não é isso, Wesley? Isso, podem acessar o site do Simpla,
tá lá no nosso site, a gente tem o link, nas nossas redes também, tem o link para o Simpla, só reforçando, se alguém, aqui o Wesley acabou de colocar o contato, mas está aqui na descrição também. E só reforçando para você, se alguém tiver algum problema com essa questão do pagamento, não está aceitando boleto bancário, por favor, escreve para a gente no contato economiaseplanejamento.com.br, que a gente vai analisar. Se a gente não resolver, assim, em breve, a gente vai arrumar uma solução, tá bom? Então, não deixa de escrever. Inclusive, eu já até adianto para o pessoal aqui, Ana, a gente tinha recebido essa pergunta também por e-mail, aqui um pouquinho antes da live, né? É possível, a gente vai divulgar aí nas redes sociais, é possível que a gente faça esse pagamento pode ser feito pelo Pix, né? Aí a gente vai divulgar o Pix direitinho, e a gente mesmo faz a inscrição da pessoa na plataforma do Simpla, então não tem problema nenhum. Na verdade, a pessoa entra em contato com a gente faz a inscrição na plataforma do Simpla, e aí, mediante o pagamento, a gente já confirma, tá certo? Então, é simples de resolver. É simples, mas a gente vai tentar resolver no Simpla também. Para quem quiser pagar no boleto, não tem problema. Mas não deixe de entrar em contato com a gente, não deixe de se inscrever por causa disso. É isso. Vamos, então, aguardar. É isso, gente. Se você não for, só você não vai, então convido todos para participar e para se inscrever aí, que o curso promete. Beleza. Estamos animadíssimos a participar. Um abraço. Abração, gente. Até a próxima. Abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até terça. Tchau.